Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Vamos dar continuidade à nossa série estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos. Nós continuamos estudando o capítulo 5 do livro, Bem-aventurados os aflitos, e vamos estudar agora o segundo item desse capítulo 5, que é o item Causas Atuais das Aflições. Pensamos um pouquinho na ideia de continuidade do texto, na relação entre esse texto e o texto anterior, que foi o item Justiça das Aflições, aqui mesmo no capítulo 5. Quando nós terminamos o item Justiça das Aflições, nós percebemos que existia uma informação, ou que existe nesse item, uma informação que nos diz, através das palavras de Allan Kardec, que as nossas aflições estão em plena concordância com a justiça de Deus. Pois se Deus é soberano poder, justiça e bondade, vê tudo e sabe de tudo, e mesmo assim permite as nossas aflições, nós devemos concordar que as nossas aflições estão em plena comunhão com a justiça de Deus. Portanto, a causa de nossas aflições será justa. Essas eram as principais informações que nós tínhamos no item passado, além da informação, não é, de que devemos levar em consideração a vida futura, ou seja, a imortalidade da alma. Bem, então esse item nos trouxe ao nosso conhecimento a questão de que nossa aflição tem uma causa justa. Agora, o item que nós estudaremos agora, esse item Causas Atuais das Aflições, nos trará a exposição dessas causas para que nós possamos analisar por nós mesmos se de fato essa causa ou essas causas de nossas aflições são de fato justas, se elas estão mesmo de acordo com a justiça de Deus. O porquê nós sofremos? O que causa as nossas aflições? E aí então nós poderemos ver se Deus está sendo justo em permitir que nós soframos, que nós tenhamos aflições ou não. Então, esse item, Causas Atuais das Aflições, é composto por dois subitens, os subitens 4 e 5. Agora, nós estudaremos apenas o subitem 4. E ele tem a seguinte composição. Esse subitem 4 é formado por 11 parágrafos e tem como tema central as causas do nosso sofrimento. Lógico, assim como diz o título. Sendo que ele apresenta essa causa em geral, ou essas causas de modo geral, de modo mais amplo, nos parágrafos 1 e 2. Depois cita exemplos mais específicos dessas causas de nossas aflições, nos parágrafos que vão de 3 a 8. Em seguida, no parágrafo 9, nos apresenta um exercício para fazermos de descoberta dessas aflições. E nos parágrafos 10 e 11, faz a conclusão da exposição, ou a conclusão desse primeiro subitem, do subitem 4. Então, vamos ao texto. Aqui nós temos o primeiro parágrafo do subitem, e vamos começar a pensar um pouquinho aqui sobre o que está colocado nesse primeiro parágrafo. A informação de que nós temos duas espécies de sofrimento, ou duas espécies de aflições em nossas vidas, duas espécies de causas, melhor dizendo, para as aflições em nossa vida. As primeiras causas estão na vida presente, nessa vida que vivemos, e o outro tipo de causa está fora dessa vida, não está aqui nessa vida que nós vivemos agora, está em outra vida. Novamente, a ideia da imortalidade da alma, não é? No segundo parágrafo, nós temos as informações de que os males terrenos são causados, olha aqui a causa já começando a aparecer de modo geral, né? Todas as nossas aflições têm como causa o nosso caráter, ou seja, o nosso patrimônio espiritual que nós conquistamos através de inúmeras reencarnações, ou pelo nosso modo de agir, pelo nosso proceder. Então, todo aquele que está aflito tem como causa o seu próprio caráter, seu patrimônio espiritual, suas tendências, suas inclinações, seus gostos, seus vícios, suas imperfeições.
e o seu modo de proceder, que certamente provém desse caráter. Caráter e proceder, então, causam sofrimento na vida presente aqui na Terra. Causas atuais de nossas aflições são o nosso próprio caráter e o nosso modo de proceder, as nossas atitudes. Muito bem. Aqui, então, agora, dos parágrafos 3 a 8, nós veremos alguns tipos de exemplos mais específicos de coisas que nos fazem sofrer. Então, aqui a exposição dos parágrafos de 3 a 7, e aqui em amarelo na nossa tela, as causas que estão sendo marcadas nessa exposição. Os homens caem, por sua própria culpa. Então, Kardec agora faz uma lista de algumas causas de nossas aflições. A nossa própria imprevidência, o nosso orgulho, a nossa ambição, coisas que nos movem para atitudes ruins. Falta de ordem, falta de perseverança, pelo nosso mal proceder agimos de forma errada, não é? Não limitamos o nosso desejo, não nos educamos diante dessa faculdade ou dessa capacidade que temos de desejar coisas para nossas vidas. Deixamos que o desejo nos consuma em vários sentidos, não é? Uniões desgraçadas, citadas por Kardec, que são assim desgraçadas porque aconteceram justamente por um cálculo de interesse. Era interessante para a pessoa, para a sua satisfação, para a satisfação da sua vaidade, do seu orgulho, do seu egoísmo. Então, ela se une a outra pessoa por interesse ou por vaidade, sem que o coração, sem que o amor esteja envolvido. Vários tipos de relações, né? Aqui, acho que mais diretamente a gente pode pensar assim, nas relações conjugais, mas devemos pensar também em outros tipos de relações que nós sabemos que estão envolvidos interesses, vaidade, orgulho, ambição e assim por diante. Continua o texto. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Um homem muito suscetível, né? Mesmo doenças e enfermidades do corpo decorrem da intemperança, olha essa nossa incapacidade, né, de nos controlarmos diante daquilo que bebemos, diante daquilo que comemos, diante dos exercícios que a vida nos traz, principalmente relativos ao corpo físico. Alguns fazem de mais, outros de menos. Enfim, excessos de todo gênero que nos levam, inclusive, às doenças do corpo. Então, aqui nós temos móveis internos para as nossas aflições, né? Aqui, quando nós lemos agora essas passagens, nós percebemos que a causa de nossas aflições está dentro de nós. E que, então, essas inclinações que nós temos, muitas vezes nos levam ao sofrimento. Ainda agora, no parágrafo 8, uma questão muito grave para nós aqui na Terra, que é a relação entre pais e filhos, né? Pais que, por fraqueza ou indiferença, não combateram nos filhos os germes dessas más inclinações todas que nós vimos agora há pouco, principalmente orgulho, egoísmo e vaidade, não é? Então, os pais não corrigem seus filhos quando são ainda pequenos, essa é a missão dos pais na Terra, orientar os filhos no caminho do bem. Não orientam, não ajudam com que os filhos combatam em si essas más tendências. Depois, como nós vemos aqui no parágrafo, colhem a semente, colhem aquilo que semearam. Admiram-se da falta de deferência, né, de respeito com que são tratados e a ingratidão que os filhos lhes apresentam, justamente porque falharam em sua tarefa. Então, mais uma vez, aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, nesses parágrafos que vão, então, de 3 até 8, do terceiro ao oitavo, nos dá exemplos de um caráter que está desviado ou de um comportamento inadequado diante da lei divina que causa um sofrimento. E isso está exposto já na primeira questão das leis morais no Livro dos Espíritos, a questão 614, para quem tiver depois curiosidade de ver em casa com calma,
O homem só é infeliz quando se afasta da lei natural. Portanto, não é natural para nós sermos egoístas, vaidosos, orgulhosos, descuidarmos de nossos deveres interiores e de nossos deveres em relação à vida em geral. Então, aqui, as causas de nossas aflições estão sempre dentro de nós mesmos. Deus só permite que nós soframos, só permite o nosso sofrimento quando nos desviamos de sua lei. Por isso, no item anterior, nós víamos que toda aflição é justa, toda aflição tem uma causa justa. E essa causa está sempre em nós mesmos. Muito bem. No parágrafo 9, então, nós vamos ver o exercício que Kardec nos propõe para identificarmos essa causa. As causas atuais de nossas aflições, né? As causas dos dias de hoje, dessa vida presente. Interrogar a própria consciência e remontar passo a passo aquilo que causou o nosso sofrimento. Então, diante de um sofrimento, nós interrogarmos a nós mesmos, de um sofrimento agora aqui terreno, né? Interrogamos a nós mesmos o que foi que gerou aquela aflição. E se nós remontarmos esse passo a passo, né, nós encontraremos, inevitavelmente, alguma coisa do tipo que é a conclusão desse parágrafo. Se eu houvesse feito, ou se eu houvesse agido, pensado, sentido de forma diferente lá atrás, lá no começo dessa situação, isso não teria acontecido. Isso não teria acontecido dessa forma. Isso teria acontecido de forma diferente, eu não estaria em aflição. Ou seja, encontraremos sempre, mais uma vez, em uma atitude ou em uma tendência nossa, o que causou essa aflição. Exercício, então, que identifica em nós mesmos aquilo que deve ser mudado. Muito bem. Vamos, então, ao parágrafo seguinte. O parágrafo seguinte, o parágrafo 10, começa a conclusão do item, desse nosso subitem, do subitem 4, concluindo, né, a quem, então, o homem tem que responsabilizar por todas as suas aflições? Apenas a si mesmo. No maior número de casos, é o causador de seu próprio infortúnio. Nós veremos que essa frase, né, em grande número de casos, aqui Kardec não generaliza, né, ele diz que em grande número de casos, não em todos os casos, o homem é causador de seu próprio infortúnio, porque ainda nós teremos estudo à frente, né, para completarmos essas causas das aflições. As causas não estão restritas apenas a esse item. Nós continuaremos estudando na sequência. Então, responsabilidade das aflições que vivemos, nossa responsabilidade. Não é fruto, o nosso sofrer não é fruto da sorte, do azar, do acaso, mas de nossa própria incúria, ou seja, de nossa própria falta de cuidado. Vamos notar que aqui o Evangelho usa a palavra responsabilidade, que é uma palavra muito importante porque nos leva a pensar que nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece. Pode parecer uma informação um pouco pesada para muitos, dizer, poxa vida, mas tudo que eu sofro, sou eu o responsável? Nada é culpa do acaso, da sorte, da vida, das outras pessoas? Então, parece às vezes que essa informação pode ficar um pouco pesada, mas pensemos com cuidado e com carinho, né? Isso daqui, essa informação nos dá a certeza de que o fim da aflição compete apenas a cada um de nós mesmos. Pois se nós a iniciamos, nós podemos terminá-la. Porque senão nós dependeríamos do acaso, das outras pessoas, da sorte, ou mesmo de um Deus que é injusto, permitindo que soframos, para que essa aflição terminasse. Não, para o fim de nossas aflições, basta nos readequarmos à justiça divina, então essas aflições terminam. Responsabilidade nossa. Se nós a iniciamos, nós podemos terminá-la sem depender de nenhuma força externa. Se a aflição nasceu em nós, nós mesmos podemos terminá-la. Último parágrafo, então, Kardec nos diz que os males dessa natureza, ou seja, da natureza interna do ser humano,
males provenientes do meu eu, do meu caráter, do meu comportamento, trazem um notável contingente, trazem algo de incerto ao cômputo, ou seja, ao cálculo que a lei divina faz em relação às nossas aflições. Então, os diferentes tipos de caráter, de proceder que existem na Terra, são todos eles avaliados pela lei divina, no exato momento em que estão em ação. Portanto, o espírita não pode dizer que a lei divina tarda, mas não falha. A lei divina nem tarda e nem falha. A lei divina está sendo observada a cada instante da nossa existência, a cada segundo do nosso agir, do nosso pensar e do nosso sentir. E nós podemos evitar essas vicissitudes, podemos evitar esses sofrimentos, essas aflições, trabalhando por nos melhorarmos moralmente e intelectualmente. Intelectualmente, porque através do intelecto nós passamos a compreender melhor o que é o bem e o que é o mal. E moralmente, porque então nós escolheremos sempre praticar o bem. Então, essa é o estudo, essas são as informações que estão presentes aqui nesse item 4, que nos trouxe, então, como causas atuais das aflições, alguns comportamentos e algumas tendências que nós temos internamente. Lembrando apenas que esse estudo continua, e nós estudaremos algumas outras causas de nossas aflições nos itens seguintes do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já vale um grande esforço de todos nós para começarmos, como nos propôs esse exercício, a identificarmos quando causamos nossas aflições e, a partir de então, já tomaremos controle de uma grande parte das consequências de nossas vidas, pelo menos aqui no presente, caminhando muito melhor em relação ao que nos pede a lei divina. Então, queridos irmãos e irmãs, como sempre, deixamos o nosso fraterno abraço, o convite para o nosso próximo estudo e os votos sinceros de que Deus nos abençoe em nossas tarefas, em nossas vidas, hoje e sempre.